A noite havia chegado, silenciosa e fria. E esse era o costume naquela parte da floresta. O rio estava a 1, talvez 2 quilômetros para o leste, na antiga cabana, resiliente ao tempo, contudo, desprovida de conforto. O fogo da lareira iluminava e aquecia o ambiente. A brisa gélida que soprava pela janela frustrava-se ao ponto de protestar. Muitos teriam se assustado com os sussurros do vento, mas não o caçador. Ele estava no seu habitat. Ao menos, era o que pensava. As mãos rápidas, habilidosas, com anos de prática, conduziam a faca na madeira com uma destreza de dar inveja ao mais rápido dos felinos. Ao mesmo tempo, o cuidado e o carinho com o menor dos detalhes, o respeito com a arte de forjar um dardo, denotava a sabedoria de quem compreende a diferença entre precisão e sorte. Não foi apenas uma ou duas vezes em que o caçador tivera de voltar para a vila, sem ter palavras para explicar o cervo que lhe escapara. Entretanto, sem dúvida, as voltas triunfantes aconteceram muitas vezes mais. A noite avançou sorrateira, quieta. Mas não foi preciso tanto tempo e a aljava já estava abastecida. Era hora de apagar o fogo e ter um descanso tranquilo. A velha cabana era o último refúgio entre o vilarejo e a montanha. A caça aos cervos na região, muitas vezes, se estendia por 2 ou 3 dias além daquele ponto. Ele apreciava em demasia a paz que sentia ali. Levantou-se e caminhou até a lareira. Com a velha com boca de água, apagou o fogo, dando à brisa gélida motivos de comemoração. Ajustou nos ombros a pele de lobo para aquecer melhor e se dirigiu até a cama. Antes de se deitar, deteve-se ao ouvir passos do lado de fora. Não era comum os animais se aproximarem tanto dali, mas já havia acontecido. Em um dia de muita sorte, há 3 ou 4 anos atrás, um cervo fez a visita em plena luz do dia. O caçador se permitiu um breve sorriso com essa lembrança. Besta nas costas, afinal, no escuro não existem atiradores, pensou. Mão esquerda na empunhadura da espada, enquanto a direita pegou a fonte de luz que sobrara na cabana. Uma tocha que de tão pequena não servia para aquecer, apenas para iluminar alguns metros adiante. Saiu pela porta dos fundos e tentou seguir o mais silenciosamente possível a lógica de caminhada dos passos que ouvira. Uma má sensação crescia dentro do seu peito a cada avanço, como uma espécie de aviso sobre o perigo iminente. Jamais sentira nada igual até hoje. Foi quando avistou um vulto, baixo e disforme, correr em disparada floresta dentro. O instinto puro e inexplicável o fez seguir em seu encalço. A chama da tocha travava uma verdadeira batalha contra o vento e o movimento intenso do caçador para continuar acesa, iluminando apenas uma distância suficiente para que seus pés, hábeis e acostumados com a densidade das árvores, não tropeçassem em raiz elevada ou galhos caídos. Mas não o suficiente para evitar uma série de arranhões nas mãos e no rosto. Era como se agulhas afiadas o espetassem, punindo a correria em meio às árvores. O caçador corria com toda a sua força. Não sabia ao certo o que era, apenas sentia um medo, um pavor, um sentimento ruim que veio e o dominou, alcançando a parte mais íntima do seu coração. No entanto, seu corpo parecia não perceber e se movia alheio à sua vontade, provavelmente por estar acostumado à caça. Essa situação não era nenhuma novidade. Contudo, havia algo diferente dessa vez. Se não lhe falhava a memória, estava correndo em direção à clareira. Precisava muito chegar. Poderia ver o inimigo, ou ao menos os seus rastros com clareza, e obter alguma vantagem. Árvores, arranhões. Árvores, mais arranhões. O quão longe ainda estaria da clareira? A floresta se abriu, e o homem parou de súbito. Nada havia. Sentiu um arrepio percorrer a sua espinha e enriçar os pelos do seu corpo. Deveria ter algo bem aqui, pensou com aflição. Podia jurar que estava sendo observado e que um vulto correu em direção à clareira. Os leves barulhos que ouvia adiante pareciam de pequenas patas quebrando galhos e remexendo folhas em um pique acelerado. A julgar pela distância, seus ouvidos bem treinados e sua experiência apontavam que os sons cessaram quando chegaram à clareira, indicando que a criatura parou de correr. No entanto, se achava contemplando o vazio.
O solo estava intocado até onde era possível ver a terra. As folhas secas não mostravam nenhum rastro, jaziam mortas, assim como quando caíram das árvores e foram levemente sacudidas pela brisa fresca que corria por lá. Estreitou os olhos e, com muito cuidado, tentou avançar e discernir alguma coisa, qualquer coisa, em meio às sombras que dançavam conforme a chama da sua tocha era conduzida pelo vento frio. Não costumava se enganar, era o melhor caçador da vila. Porém, caso tivesse cometido um erro, isso significava que fora parar numa armadilha. Um galho fino quebrou à sua esquerda, e o homem virou-se tão rápido quanto um raio para iluminar o local. Seu coração estava tão acelerado que pensou ser possível sair do peito, tal como a sua espada saía da bainha naquele momento. Então ele viu. Um par de olhos castanhos avermelhados o observava da penumbra. Assustados, tentando se esconder por entre os troncos largos e raízes elevadas. Precisou de vários minutos para perceber que se tratava de um cachorro, sem dono, magro e de aparência frágil. Não podia ser isso. Seu cérebro teimava. Olhou novamente em volta. Nada. E então caminhou em direção ao animal e o analisou. Ao perceber o quanto estava temeroso, aparentemente mais do que ele próprio, concluiu que ele não seria atacado. Guardou a espada. Com um gesto carinhoso, embora hesitante, esticou sua mão e tocou a pele do animal. Foi aceito, não sem alguns instantes de hesitação por parte do canino, e se pôs a acariciá-lo, sentindo os ossos que refletiam uma magreza anormal. Relaxou, soltando o ar que segurava nos pulmões. Sem saber explicar o seu súbito ataque de pânico, se deteve ao pensamento de que estava ficando velho e paranoico demais para as noites na floresta. Notou que o cão agora o farejava, talvez na esperança de alguma comida. A sensação de medo e pavor se esvaiu, e aos poucos o coração desacelerou. Você me assustou, pequeno, mas devo ter feito o mesmo contigo. Eu não sei o que me deu. Permitiu-se uma risada. Você deve ter sentido o cheiro do meu jantar, não é mesmo? Sorte a sua que sobrou um pouco. Vamos. Tomou então o caminho de volta, e a criatura o seguiu, com os olhos fixos em suas costas e a boca torcida em um sorriso de escárnio. Excelente. O caçador nada havia percebido. Um dia da caça. Um conto de Mima Cobaltini e Michaelis Linhares. Narrado e sonorizado por Guilherme Maciel. Olá, aventureiros e aventureiras. Sejam bem-vindos ao primeiro conto narrado da Ordem dos Contos Errantes. Eu sou o Gui Maciel e eu quero te fazer um pedido. Não pare de súbito como caçador. E siga o Contos Errantes no Spotify, no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. É com seu apoio que iremos produzir cada vez mais conteúdo para você.